Meus amigos, para que a gente seja bem-sucedido na vida, e eu não estou me reportando apenas a aspectos materiais básicos, mas para que a gente tenha saúde, prosperidade, equilíbrio, harmonia, um mínimo de paz. Claro que o movimento mais importante é individual, é de cada um, você perseguir esses objetivos nobres. Mas é muito importante a gente perceber com a devida clareza como somos interdependentes, dependemos muito uns dos outros no dia a dia e em situações extremas de crise essa dependência se eleva exponencialmente. Vejam o que aconteceu durante o último temporal que deixou o Rio de Janeiro debaixo d'água. Tanta gente em situação desesperadora na rua, vendo a água subir, pedestres arrastados pela correnteza, motoristas vendo a água entrar pelo carro e submergindo. Tanta gente em situação aflitiva, e esse desastre poderia ter proporções ainda mais drásticas e sombrias se não fosse a onda de solidariedade, pessoas que se arriscaram tentando minimizar a dor e o sofrimento alheio, comerciantes que abriram as portas de seus estabelecimentos para que quem não poderia retornar para casa naquele momento, seria algo absurdo, pudesse permanecer acolhido num lugar seguro, seco. Foram muitos os casos nesse sentido. Eu vou aqui virar a chave, vou lembrar como não importa o quanto o governo se esmere para combater as doenças oportunistas transmitidas por mosquitos no Brasil que podem levar à morte. Dengue, zika, chikungunya, malária. E aí temos políticas, destinação de recursos públicos preciosos para o tal do fumacê, para a visita dos técnicos escalados pelos governos para combater os focos do mosquito em terrenos baldios e na casa das pessoas. Se cada um não fizer a sua parte em prol de todos, se a gente não tiver esse senso do coletivo, essa noção de responsabilidade comum, não adianta. Somos parte de algo maior e precisamos, individualmente, agir de maneira a ter um resultado coletivo satisfatório. Uma outra situação, não de crise, mas banal do dia a dia, e que remete a esse estado deplorável da economia, com tanta gente desempregada, milhões de brasileiros sem renda, e a elevação da população em situação de risco social, a população de rua. Da mesma forma, quando a gente educa o nosso olhar para perceber que, deixando o nosso preconceito à parte, a gente tentar vislumbrar em quem dorme na sarjeta debaixo da marquise como um ser humano que, em boa parte dos casos, para não dizer na maioria absoluta dos casos, não merece ser chamado de mendigo. Por vezes são trabalhadores que não têm recursos para voltar para casa, não têm o dinheiro do transporte. Por vezes são pessoas que foram desalojadas de casa porque perderam o emprego e estão com a família numa situação de indigência deplorável. São várias as histórias muito tristes que ferem a dignidade e a autoestima de famílias inteiras que estão abandonadas à própria sorte. Quando a gente educa o nosso olhar e vai ao encontro dessas pessoas e procura, de alguma maneira, minimizar essa dor, esse sofrimento, seja oferecendo comida, agasalho, seja disponibilizando-se para uma conversa, seja tentando descobrir as habilidades específicas dessa pessoa para que ela, eventualmente, possa ser reinserida no mercado de trabalho, por que não? Você vai se surpreender com a qualificação profissional, o nível de escolaridade de muita gente que está por aí na rua. Quando a gente, portanto, não deixa para governo resolver. Quando nós somos os agentes da mudança. Quando a gente toma partido, sai da zona de conforto, da bolha em que a gente invariavelmente se aloja
e procura fazer algo, o que for possível, na direção do sofrimento que nós acessamos sensorialmente, a gente vai mudando algo numa direção positiva. A gente vai desanuviando tensão, dor e sofrimento, a gente vai hipotecando nossa solidariedade e fraternidade e, se possível, reduzindo a fome de comida e de esperança. Todos nós podemos sempre fazer alguma coisa, debaixo de um dilúvio, sob o ataque de mosquitos ou andando na rua percebendo quem está à volta. São muitas as situações em que um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Até a próxima.